Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo tinha como objetivo tirar a mente deles do santuário terrestre, volvendo assim para o santuário celestial. O problema é que o sumo sacerdote do santuário celestial foi crucificado por aqueles que vieram salvar. Então, no livro de Hebreus, Paulo tem um objetivo especial de mostrar que o santuário terrestre perdeu seu valor e que agora a mente dos hebreus deveria ser projetada para o santuário celestial, onde o crucificado ressurreto era o sumo sacerdote. No capítulo 1, Paulo deixou claro para os hebreus que aquele que foi por eles rejeitado era senão Deus. Então, no capítulo 1, de maneira objetiva, Paulo apresenta a natureza divina de Jesus. Já no capítulo 2, que nós vamos estudar hoje, ele apresenta a natureza humana de Jesus. Primeiro, ele se focou em mostrar que Jesus de Nazaré era Deus, e agora no capítulo 2, ele pretende mostrar que Jesus de Nazaré tornou-se homem. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 41, a irmã White diz o seguinte: caso estudemos cuidadosamente o capítulo 2 de Hebreus, saberemos quão importante é que nos apeguemos firmemente a todo o princípio da verdade que nos tem sido dado. Então, o espírito de profecia endossa o estudo do capítulo 2 do livro de Hebreus. Como eu já disse ao início, no capítulo 1, Paulo dedicou-se a mostrar a natureza divina de Jesus. Agora, no capítulo 2, Paulo vai demorar-se em mostrar que aquele Jesus divino também é um Jesus humano. E aqui no capítulo 2 ele vai mostrar por que razão Jesus teve que se tornar plenamente homem, da mesma maneira que ele era plenamente Deus. Então, aqui no capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz: portanto, conclusão, resumindo o que foi dito no capítulo 1, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então aqui ele não está se referindo somente ao capítulo 1, mas todo o escopo de verdades que foi inicialmente dito por Jesus e depois confirmado pelos próprios discípulos. Verso 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, o verso 3 e 4, Paulo monta um paralelo. Ele diz no verso 2 que aqueles que resistiram à palavra dos anjos sofreram juízos. Então, muito maior juízo viria sobre aqueles que rejeitassem a palavra de Cristo. Marcos 1,14 diz: e Jesus começava a pregar o Evangelho. Então, a mensagem trazida por Jesus, e a parte final do verso diz que depois foi confirmada por aqueles que a ouviram, especialmente se referindo aos discípulos, aos apóstolos. Se não fossem atendidas, teriam maiores consequências do que aqueles que não atenderam às ordens dos anjos. E o verso 4 segue dizendo: testificando também Deus com eles. Eles quem? Segundo o contexto. O verso 3, aqueles que confirmaram a palavra, ou seja, eles, os apóstolos.
testificando também Deus com eles, por meio de sinais, milagres e várias maravilhas e também dons do Espírito Santo. Então, Paulo dedica um versículo inteiro para falar sobre a maneira que Deus confirmou a veracidade da mensagem apostólica, por meio de sinais, milagres e maravilhas. Eu gostaria que nós víssemos pelo menos um versículo, mas se vocês quiserem o meu esboço, vocês podem me escrever, que tem vários versículos endossando a mensagem dos apóstolos, tá? Mas vamos ver um ou outro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Gostaria que vocês não reparassem uma vez mais a minha voz, porque ela está um pouquinho debilitada. Verso 43 diz, só relembrando aqui, então, uma das primeiras maneiras que Deus utilizou para confirmar o ministério apostólico foram os sinais. E Atos 2:43 diz: E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Existem muitos outros versos que dizem que os apóstolos faziam grandes sinais. A segunda evidência que Deus utilizou para sancionar o ministério apostólico foram os milagres. Olhem Atos capítulo 3 aí, mas do versículo 1 ao versículo 8, fala sobre o maravilhoso milagre operado na vida de um homem que era deficiente por mais de 40 anos. Este homem, fitando os olhos em Pedro, pediu esmola. E no verso 6, Pedro disse, e disse Pedro, não tenho nem prata e não tenho nem ouro, mas tudo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Isso se chama o quê? Capítulo 4, verso 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então, por meio de milagres, Deus sancionou o ministério apostólico. Se vocês olharem o capítulo 5 de Atos, ali diz que mesmo a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Milagres. E ainda diz que Deus ainda testificou por meio de várias maravilhas. Olhem o capítulo 2, versículo 43 do livro Atos dos Apóstolos, que diz, e em toda a alma havia temor, e várias maravilhas se faziam pelos apóstolos. E o dom do Espírito Santo, podemos mencionar Atos 2, o dom de línguas. Então Deus sancionou o ministério apostólico, que foi senão uma confirmação do ministério de Cristo através de sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo. Agora, por que Paulo, nesta carta aos Hebreus, menciona que Deus ratificou desta maneira o ministério apostólico? Porque os hebreus rejeitaram o ministério apostólico, como nação rejeitaram, de maneira que eles queriam até matar os discípulos e mesmo prenderam os discípulos. Em Atos capítulo 4, é-nos dito que Pedro e João foram aprisionados por causa do milagre que tinham feito. Então o povo hebreu, como nação, rejeitaram a mensagem apostólica. E nesse momento Paulo quer também recomendar o ministério dos apóstolos, ou pelo menos as mensagens dos apóstolos que ainda ecoavam no meio da nação judaica, que ainda se fazia ouvir, assim como essa cigarra que nós estamos ouvindo agora, a mensagem dos apóstolos fazia-se ouvir no meio daquela nação. Então Paulo queria sancionar a mensagem apostólica, ok? Então no capítulo 2, verso 1 ao verso 4, Paulo estabelece alguns parâmetros que poderíamos dizer que é até a conclusão ainda do capítulo 1, mostrando que não ficaria sem penalidade aqueles que rejeitassem a mensagem de Jesus e também dos apóstolos que confirmaram a mensagem de Jesus. E agora, a partir do verso 5,
ele entra no tema propriamente dito do capítulo 2. Hebreus 2, verso 5 diz o seguinte: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de quem falamos, mas foi a Jesus. Capítulo 2, verso 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória, de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Hebreus 2, versos 6 a 8, existe uma pequena dificuldade teológica. Em que aspecto? Paulo extraiu esses versículos de Salmo capítulo 8, e não é possível questionar que estes versículos estejam indicando a criação do homem. Porém, Paulo aqui aplica-os à encarnação de Cristo neste mundo. Olhem aí Salmo 8 comigo. Vamos ler a linguagem lá de Salmo 8 na íntegra, para que tenhamos uma compreensão perfeita do que Paulo quer nos dizer com esses versículos. Capítulo 8, a partir do versículo 1, diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Verso 3. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e as luas e as estrelas que preparastes, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de honra e de glória o coroaste. Fizeste que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Eu li o capítulo todo para termos um contexto bem amplo. Então aqui o salmista está relatando a história da criação do homem, a formação de Adão. Adão foi feito menor do que os anjos e recebeu o título de rei, pois ele seria governante de todas as coisas criadas neste planeta. Quando Paulo escreve aos Hebreus, aqui no capítulo 2 do livro de Hebreus, ele extrai estes versículos lá de Salmo 8, desde o capítulo 6 ao versículo 8, e os aplica a Jesus, embora muitos digam que aqui ele esteja falando literalmente do homem, e não de Jesus. Porém, quando nós lemos o verso 9, não resta dúvidas de que, de fato, ele está se referindo à encarnação de Jesus. O verso 7 diz: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. E o verso 9 diz: Vemos, porém, coroado de honra e glória aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Então, quando eu conecto alguns termos do versículo 9 com alguns termos do versículo 7, não restará dúvida de que este que Paulo está dizendo que fora feito um pouco menor do que os anjos, refere-se à encarnação de Jesus. O verso 16 ainda diz: porque, na verdade, Jesus não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então era necessário que Jesus assumisse a nossa natureza decaída, porque ele deveria descer até a mesma escala de natureza daqueles
que viera salvar. O versículo 9, continuando a leitura, diz o seguinte. Na verdade, vamos reler o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos. Agora eu pergunto, por que era necessário Jesus ser feito um pouco menor do que os anjos? E o próprio versículo responde, por causa da paixão da morte. Como assim por causa da paixão da morte? Por que causa ele precisava tomar a natureza do Adão caído por causa da paixão da morte? A parte final do verso responde, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, por que Jesus precisava tomar a descendência de Abraão e não a dos anjos, e nem tampouco a de Adão antes do pecado? Para que ele provasse a morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse assumido a natureza dos anjos, ou mesmo a superior natureza de Adão antes do pecado, só existiria uma maneira de ele morrer. Qual? Se ele experimentasse o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então era necessário para que ele experimentasse a morte, tomasse sobre si a natureza decaída. O livro O Deserto da Tentação, na página 12, diz: o grande plano da redenção só poderia ser ratificado pelo grande Redentor, tomando ele o lugar do Adão caído. O livro Primeiros Escritos, na página 150, Jesus disse que tomaria a natureza decaída do homem. Já o Desejado de Todas as Nações, na página 112, diz que Jesus tomou a natureza decaída do homem. Ele deveria descer até a escala em que nós nos encontramos para que ele pudesse, por nós, experimentar a morte, que seria o nosso quinhão. Então Jesus desceu até a mesma escala que eu e você nos encontramos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, para experimentar a morte por todos. Continuando a leitura, o verso 10 diz o seguinte, porque convinha que aquele, se referindo ao Deus Pai, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. O príncipe aqui, Jesus. Versículo 11. Porque assim o que santifica, e o que santifica, segundo o verso 10, é o príncipe, Jesus. Como os que são santificados, segundo o verso 10, os que são santificados são os filhos. São todos de um. Este um, no verso 10, é aquele, o Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, os irmãos do verso 11 são os santificados do verso 11, os filhos do verso 10. Verso 12, dizendo, agora o que está dizendo é o que santifica no verso 11, o príncipe do verso 10, que é Jesus. Então, é Jesus dizendo, anunciarei o teu nome, o nome do Pai, que segundo o verso 11 é um, e segundo o verso 10, aquele. A meus irmãos, os meus irmãos aqui são os santificados do verso 11, os irmãos do verso 11, os filhos do verso 10. Cantarei louvores no meio da congregação. A mesma coisa, a congregação são os santificados, os filhos, os irmãos. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, Jesus dizendo, a mim e aos filhos que Deus me deu. Então ele novamente chama a congregação, que são os irmãos, que são santificados, de filhos. Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Por que ele participou das mesmas coisas, da carne e do sangue? Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus necessitava participar da carne e do sangue
para experimentar a morte. Verso 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à morte. Porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quem são os irmãos aqui no contexto? Os irmãos no contexto são os santificados. Então Jesus tomou a natureza dos santificados. Qual natureza os santificados têm? Natureza pecaminosa ou uma natureza não pecaminosa? Obviamente que os santificados continuam tendo uma natureza pecaminosa, porém regenerada. Regenerada pelo maravilhoso sangue de Jesus. Então, quando as Escrituras dizem que Jesus tomou a natureza dos irmãos, no contexto são irmãos convertidos, não são pessoas que têm cultivado paixões baixas, são pessoas que venceram as suas más tendências, venceram as suas más inclinações. A irmã White fala que não precisamos reter uma só má propensão. E, de fato, ela diz que só receberá o selo de Deus aqueles que não tiverem uma só nódoa no seu caráter e nenhuma mácula sequer. Ou seja, os santificados são homens regenerados pelo poder de Deus, porém continuam tendo uma natureza pecaminosa. E, de fato, Medicina e Salvação, na página 181, diz que Jesus tomou sobre a sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. Então, mesmo Jesus tinha natureza pecaminosa, porém não experimentou nunca o pecado no mínimo grau. Por quê? Porque natureza pecaminosa não é pecado. Romanos 8,3 diz que Jesus foi feito semelhança da carne pecaminosa, para que desta maneira ele pudesse cravar o pecado na cruz. Então, às vezes as pessoas ficam apavoradas quando dizemos que Jesus teve natureza pecaminosa, mas é porque não sabem definir o que é natureza pecaminosa. E de fato temos até um sermão intitulado Definição de Pecado, postado no nosso canal. Se você quiser, pode assistir. Ele é bem esclarecedor. Ali nós mostramos de forma bem clara e bíblica que natureza pecaminosa é uma inclinação contrária à vontade de Deus. É uma inclinação, um pêndulo. Porém, não é pecado. Uma pessoa já nasce com natureza pecaminosa, mas uma pessoa não nasce pecadora. Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa, dando a ele potencial para não fazer a vontade de Deus. No entanto, ele sempre escolheu fazer a vontade de Deus. Assim como nós podemos ter uma natureza regenerada, porém pecaminosa, e escolhermos não fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Assim como Daniel, Enoque, José e muitos outros homens nas Escrituras, que tinham uma natureza pecaminosa, mas nunca cederam a esta natureza pecaminosa. Sempre escolheram fazer a vontade de Deus. Jesus necessitava tomar sobre si a nossa natureza para que ele pudesse saber como é que o homem é tentado, para ele experimentar aquilo que você experimenta, aquilo que eu experimento no momento em que somos tentados. Obviamente que Jesus, por nunca ter pecado, ele nunca desencadeou um processo de paixões pecaminosas. Ele nunca foi tentado, por exemplo, quanto a roubo, homossexualidade, adultério. Com certeza ele nunca foi tentado nessas coisas. Por quê? Porque ele tinha uma natureza pecaminosa, porém regenerada. Ele tinha uma natureza regenerada, assim como Enoque, assim como José, assim como Daniel, alcançaram essa natureza regenerada. No entanto, como nós em tudo somos tentados, ele também em tudo foi tentado. Para poder o quê? Segundo o verso 17, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Só existe uma maneira, meus irmãos, de nós sermos misericordiosos
com as pessoas. É quando nós experimentamos o que ela experimentou. É muito comum você ouvir no noticiário a seguinte informação: família é executada por bandidos. E aí você muda de canal para quem tem televisão, pá, e já vai ver outra coisa, e aquilo não surge efeito nenhum empático no seu coração. Contudo, quando isso chega até o seu lar, quando você, como marido, chega em casa e vê que a sua mulher foi abusada sexualmente, suas filhas foram abusadas sexualmente, o seu filho, juntamente com os demais membros da família, foram mortos, você vai saber exatamente o que sentiu aquele pai de família que você viu no noticiário. Por quê? Porque você experimentou o mesmo que aquele pai de família experimentou. Então era necessário que Jesus experimentasse o que nós experimentamos, para ele poder ser fiel e misericordioso, sumo sacerdote e intercessor. Se ele tivesse vindo com a natureza de Adão, ele teria mostrado para Adão que ele não necessitava ceder. No entanto, se ele viesse com a nossa natureza, ele poderia mostrar para Adão que ele poderia ter vencido, assim também como mostrar para nós que podemos vencer mediante o sangue de Cristo. Por quê? Porque temos um fiel e misericordioso sumo sacerdote. Ele se tornou fiel e misericordioso sumo sacerdote para nos ensinar a termos empatia com a fraqueza dos outros. É muito comum para uma pessoa que já aderiu ao vegetarianismo, que é indicado por Deus, apontar com vários dedos para aqueles que não aderiram ao vegetarianismo. É muito comum aqueles que aderiram à reforma do vestuário, que a irmã White diz que a roupa deve cobrir os joelhos, 23 centímetros do chão, é orientado por Deus. É muito comum as pessoas apontarem vários dedos para aqueles que ainda não fazem. Sem misericórdia. Deus quer nos ensinar a ter misericórdia. O maior discurso de Cristo, na página 38, tem uma citação que me encanta. Na verdade, as citações desta natureza me chamam muita atenção. Tudo que diz respeito a amor terno, misericórdia, me chama muita atenção. E diz assim o texto, na página 38 do maior discurso de Cristo: o amor tem poder para modificar o caráter. O amor tem poder para modificar o caráter. Então Jesus morreu na cruz por nós. Jesus experimentou o que nós experimentamos para nos dizer: olha, vocês necessitam revelar pelo próximo o amor que eu tenho revelado por vocês. Jesus é o nosso advogado. O advogado advoga a causa de quem? De culpados, de criminosos. E se ele é nosso advogado, ele está pleiteando a nossa causa, sendo nós criminosos. Então, por que não podemos agir com misericórdia, com amor para com aqueles que julgamos também estarem numa situação desfavorável diante de Deus? A página 75 do mesmo livro, a irmã White diz que mesmo o ímpio pode pagar bondade com bondade, enquanto paga também maldade com maldade. Mas somente um coração regenerado paga o mal com o bem, dá amor em lugar do ódio. E é este sentimento que Jesus quer que tenhamos por aqueles que são criminosos, por aqueles que ainda não abraçaram toda a luz da verdade presente disponível para esses dias. O Senhor deseja, meus amados, criar em nosso coração empatia pelo nosso próximo. Por isso ele assumiu a mesma realidade que nós vivemos hoje, para que ele pudesse se tornar um sumo sacerdote misericordioso. O capítulo 4, versículo 15 de Hebreus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode se compadecer de nós,
Tenha segurança disso. Por mais vermelhos que sejam os seus pecados, Ele é seu amigo. A irmã White fala que Jesus é o amigo dos pecadores. Então, ainda que você tenha ido longe na sua trajetória de pecados, Deus pode te resgatar. Eu mesmo sou prova viva disso. No meu passado, quando não era cristão, eu trilhei por caminhos muito tortuosos. Eu causei muita vergonha ao nosso sumo sacerdote Jesus. Muitas vezes, novamente, eu o levei ao vitupério da cruz. Porém, ele me disse um dia: Silverino, você não pode ter ido tão longe a ponto de eu não poder te resgatar. Talvez nesse momento você pode até pensar: para mim não há mais chance. Eu já blasfemei contra a cruz. Mas só o fato de você ter esse pensamento já é um indício de que o Espírito Santo ainda trabalha no seu coração e que Jesus é o seu advogado e, além de advogado, o seu amigo. E, além de amigo, ele compadece e tem misericórdia das suas fraquezas. Deus não exige da natureza humana aquilo que está além da nossa capacidade oferecer. Se eu peço uma criança de 50 centímetros para trocar uma lâmpada que está a 3 metros de altura, eu vou estar pedindo algo que é injusto. Deus não nos pede algo que é injusto. Ele nos pede justamente aquilo que somos capazes de fazer. Não existe esse negócio de complete. Isso é falsa teologia. Isso é enganar os membros. Todos nós vamos ter que viver à altura da luz que recebemos. Contudo, se Deus vê a sua fragilidade, Ele não vai permitir que brilhe sobre você luz, além da que você tem condições de assimilar. Porém, toda aquela que você pode assimilar brilhará, e você vai ter um sumo sacerdote misericordioso, que experimentou exatamente aquilo que você experimenta, que experimentou o sentimento que você tem quando você briga com seu esposo ou com sua esposa, ou quando você trata o seu filho de forma indevida e vem aquela dor no coração. Por que eu fiz isso? Por que eu falei tão asperamente com a minha esposa? Por que eu falei tão asperamente com meu esposo? Não tinha necessidade de eu dar aquela bronca no meu filho, ele só queria um beijo, um carinho, uma atenção. E você passa a ter aquela dor no coração. Jesus se identifica com isso, porque da mesma maneira que nós somos em tudo tentados, ele também foi tentado em tudo, justamente para saber o que é ser tentado, justamente para saber o que é padecer sobre o fardo do pecado, sobre o fardo das tentações que Satanás traz à nossa mente. Não há nenhuma tentação que soframos que ele não tenha experimentado. Por isso ele alcançou um ministério de excelência no céu. E quando ele olha para a nossa fraqueza, ele olha com ternura, ele olha com misericórdia, ele olha com complacência, porém também com justiça. Por isso, meus irmãos, nós podemos nos achegar com confiança, disse Paulo, no próprio livro de Hebreus. Nós podemos nos achegar com confiança, porque nós não seremos rejeitados. Quando nós chegarmos com verdadeira contrição de coração, com verdadeira humildade, porque Ele se identifica conosco, Ele sabe o que é padecer e Ele pode socorrer aqueles que são oprimidos pelo diabo, pois Ele próprio foi oprimido pelo diabo. Não jogue fora esta oportunidade de salvação. Lance-se diante do madeiro, pois a porta da graça está disponível e temos lá no céu um fiel sumo sacerdote que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Em Hebreus 2,18, Paulo conclui o capítulo 2 dizendo o seguinte, que naquilo que ele mesmo foi tentado padeceu e sabe socorrer aqueles que são tentados. Então Jesus alcançou o ministério da consolação porque ele sabe o que é chorar. É impossível uma pessoa chorar pela perda de alguém, uma vez que ela nunca perdeu ninguém. Então ele teve que experimentar o que nós experimentamos para alcançar o maravilhoso ministério da consolação. No nosso próximo encontro, nós vamos entrar no capítulo 3,
onde veremos agora o segmento do andamento dos propósitos de Paulo em projetar a mente dos hebreus, desde o santuário terrestre, onde existiam sacerdotes literais, falíveis, para o santuário celestial, onde existe um sumo sacerdote perfeito, infalível. No capítulo 3 ele vai fazer um contraste entre o ministério de Cristo e o de Moisés, mostrando assim a superioridade do ministério de Cristo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer. Este é o segundo tema do nosso seminário de Hebreus. Nós também estamos gravando, paralelo a este, um outro seminário, o de Daniel, e o nosso plano é avançarmos também para o seminário de Apocalipse. E ainda, paralelo a esse, estamos gravando uma série Amor pela Estrutura e um seminário sobre conversão e justiça pela fé. Então vamos estar disponibilizando bastante material relevante, bastante alimento sólido. E gostaríamos de contar com o apoio de todos vocês, porque esta não é a nossa missão. Para uma pessoa que você envia um vídeo desse e ela assiste e é beneficiada, indiretamente todos nós vamos ser participantes nos benefícios que aquela alma vai colher, e se houver salvação, com certeza vai ser por nosso intermédio. E você que chegou agora no nosso canal, fique à vontade, tem outros vídeos aí já antigos, temas também relevantes. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho aí para receber as notificações. Fique à vontade que nós estamos aqui para, de alguma maneira, contribuir com os nossos irmãos. Nós somos também um ministério de publicações, temos vários materiais publicados, livretos, folhetos, livros, inclusive livros da irmã White. E nesse momento nós estamos traduzindo um livro do Espírito de Profecia, uma coleção chamada Spalding Again. O nosso amigo Tiago Nogueira está traduzindo para a gente esse livro. Então não percam a oportunidade. E não deixem também de orar por nosso trabalho. Que Deus abençoe a cada um de nós.